Vamos olhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que ficam... Eu usei um termo pesado de propósito no texto para criar impacto. Desesperados por avivamento. É uma palavra que eu não gosto de usar. Está desesperado, porque dá aquela conotação de alguém assim, fora de controle, né? Alguém aflito. Mas a ideia é essa mesmo. Uma pessoa que está querendo muito o avivamento, mas querendo demais o avivamento. Nós vamos olhar para um texto no livro de Abacuque, onde essa expressão ela é sólida, ela é bem prática. No versículo 2, o profeta Abacuque diz: aviva a tua obra. Aviva a tua obra. O versículo 2 é a base dessa mensagem. Senhor, tenho ouvido a tua fama. Capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido a tua fama. Eu fico alarmado, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque é essa pessoa, é esse homem que abraçou o desejo do avivamento, até do seu próprio nome, Abaque, do hebraico, Abaque é abraçar. Então Abacuque pode ter a ideia de alguém que abraça, e ele abraça uma causa importante. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente abraça na vida. As pessoas abraçam coisas no seu dia a dia, abraçam comportamentos, abraçam situações, e tem que tomar cuidado com o que a gente abraça, porque pode abraçar uma coisa errada. Abacuque abraçou o avivamento. Ele era uma pessoa, usando a expressão do tema dessa semana nosso da mensagem, é uma pessoa que estava desesperada por ter avivamento. E é interessante que ele termina os seus dias sem ver avivamento na nação, sem ver avivamento no povo de Deus, mas ele se tornou uma pessoa avivada. A gente percebe nos 3 capítulos do seu livro que ele não era avivado, mas ele se tornou uma pessoa avivada num contexto de gente não avivada. Aí a gente já tem uma lição extraordinária. A gente percebe que o avivamento não é coletivo e não depende de uma coletividade. Não é um grupo de pessoas que promovem o avivamento. É uma pessoa que em si é avivada. Aí você pode dizer, mas não existem lugares que foram avivados? Sim, mediante a quantidade de pessoas que individualmente são avivadas, uma família pode ser avivada, uma igreja pode ser avivada, uma cidade pode ser avivada, mas pela quantidade de pessoas avivadas. O avivamento não é algo que é derramado sobre um lugar. O avivamento é derramado sobre uma pessoa. E aquela pessoa avivada, com mais uma pessoa que o avivamento veio sobre ela, com outra pessoa que o avivamento veio sobre ela, produzem um avivamento local, um avivamento que alcança um grupo, uma cidade, como eu disse. Então é necessário que cada um cuide de si para ser avivado. Abacuque nos dá essa lição. O livro de Abacuque é um livro de orações. É evidente que o profeta falou com a nação e falou com os homens, mas o livro não narra as falas de Abacuque com o povo, como, por exemplo, outros profetas que falavam com o povo, pregando, corrigindo, encorajando, repreendendo, falavam com as pessoas. Abacuque fala com Deus. É um livro de orações, é um profeta que ora no capítulo 1, ora no capítulo 2 e ora no capítulo 3. No capítulo 1, ele é um homem que ora de forma inquieta, ele se mostra um inconformado. No capítulo 1, ele mostra-se como alguém descontente com o que ele está vendo. No capítulo 2, ele se mostra alguém que ora como um intercessor profético, alguém que ora e leva uma palavra diante de Deus de otimismo, de mudança. E no capítulo 3, ele ora como um adorador. O capítulo 3 é o capítulo do avivamento. No capítulo 1, ele não está avivado, mas ele está tendo uma marca importante do avivamento. Ele está inconformado. Ele está inconformado com a maldade. Ele está inconformado com o pecado.
ele está inconformado com a violência. Ele se reporta ao ataque que está acontecendo pelos babilônios, diz o texto dele. Os babilônios invadem as terras e causam destruição com violência. Violência é uma palavra hebraica, Hamas. Conhecido isso? Hamas, violência é Hamas no hebraico. E significa destruição, significa aniquilação, significa crueldade com derramamento de sangue. Então violência, Hamas, 6 vezes ele fala, até quando? Com outras palavras, mas ele fala, até quando eu verei a violência? Até quando haverá violência? No capítulo 1, ele está inquieto com o povo, porque ele ora olhando para as pessoas. No capítulo 1, tem a característica de alguém não avivado. É alguém que fica apenas parado, olhando para as pessoas e ora. Ele faz isso. Mas também essa característica de olhar para as pessoas, ver a maldade, ver a violência, ficar inquieto e orar, embora não seja o avivamento, é um passo inicial para o avivamento. É necessário ver o mal. Nós vemos que todas as pessoas que produziram avivamento olharam para as pessoas e para a calamidade. Neemias estava em Babilônia e foi para Jerusalém porque ele viu a violência em Jerusalém, viu o mal em Jerusalém, olhou para as pessoas. É necessário acontecer isso. Ezequiel é chamado a olhar a violência configurada num cemitério, num vale de ossos secos, e ele olhar toda a maldade daquela nação que morreu espiritualmente, para que pudesse haver um avivamento. Então é necessário, capítulo 1, então nós temos um homem que não está avivado, mas está caminhando para o avivamento, porque ele olha para as pessoas, ele vê o Hamas, ele vê a violência, ele vê a maldade espalhada por toda parte. Ele diz, para todo lugar que eu olho, eu só vejo maldade, para todo lugar que eu olho, eu só vejo destruição. Ele está inconformado e inquieto com o que ele está vendo. A opressão causada sobre o povo e que resulta no fracasso do povo socioeconômico, no fracasso dos relacionamentos e no fracasso espiritual, no fracasso da relação com Deus. No capítulo 2, quando ele ora como intercessor profético, olha como começa o capítulo 2, no versículo 1, na tradução que eu uso, Nova Almeida atualizada. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então perceba, no capítulo 1, ele está se queixando pelo seu inconformismo e inquietação de ver o mal, a violência, o Hamas, o derramamento de sangue com crueldade se espalhando na nação. No capítulo 2, ele continua orando, mas agora ele já entra numa intercessão profética. Por que profética? Porque primeiro ele fala, no capítulo 1, o Senhor não fará nada? Até quando o Senhor vai ficar quieto? Eu oro, eu intercedo, e até quando o Senhor vai ficar quieto diante da minha intercessão? Agora no capítulo 2, ele já diz, eu vou esperar a resposta de Deus, eu vou aguardar para ver o que Deus faz. E quando você vai lendo o capítulo 2, ele começa a dizer que aquele que é orgulhoso, a sua alma vai se derreter diante dele, mas o justo vai viver pela fé. Ele começa a dizer que a maldade vai ter a recompensa devida. Ele começa a dizer que um dia aquele mal, aquele Hamas vai ser tratado por Deus, e Deus vai se levantar, e Deus vai agir em meio àquela situação que lhe causa espanto no seu interior. Depois, quando ele chega no capítulo 3, ele já ora como um adorador. O versículo 1 do capítulo 3 é a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Sobre a forma de canto. Agora ele já está tendo uma expressão de alegria, ele já está tendo uma expressão de louvor, ele já está tendo
uma manifestação de confiança absurda, incrível em Deus. Nessa introdução, eu estou mostrando para os irmãos o processo, e espero que vocês estejam entendendo, de um homem da tribo de Levi, portanto, um homem criado dentro do sistema religioso, acostumado com as coisas religiosas, que ora a Deus, mas ora a Deus olhando para as pessoas. E aí ele chega à conclusão: tem violência por toda parte, tem maldade por toda parte. Depois nós temos um homem, esse levita, que se torna alguém que continua orando, mas agora ele fala com Deus olhando para Deus. Ele tira os olhos das pessoas e coloca os olhos em Deus. E olhando para Deus, nasce nele convicções de que haverá mudança. Não a mudança propriamente no quadro da situação, mas a mudança no agir de Deus. É como que no capítulo 1 ele está dizendo: as coisas estão acontecendo e Deus não está nem aí. E no capítulo 2 ele está dizendo: as coisas estão acontecendo, mas não é bem assim. Deus continua Deus soberano e tem o controle em suas mãos, e vai chegar a hora que ele vai se manifestar. Então agora ele já não está mais olhando para as pessoas, ele está olhando para Deus, sem ficar alienado do que as pessoas estão fazendo, sem viver no mundo de Bob, sabendo que aquela situação de Hamas sobre a terra era uma realidade, mas ele não está mais apavorado e assustado com aquela situação ao seu redor, como no capítulo 1, porque no capítulo 2 ele está orando olhando para Deus, e quando ele olha para Deus, ele vê que Deus é maior. Então, quando nós estamos fixando os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, nas situações e nas pessoas, há um abatimento em nosso interior, porque nós vemos a nossa limitação em relação ao que acontece, nós queremos ver mudança e não vemos mudança, ficamos inquietos, e é perigoso até fazermos como ele, dizendo: Senhor, e daí? Tu não está nem aí, não vai fazer nada. Mas quando nós começamos a orar, olhando para Deus, consciente dos fatos, nós vamos começando a pôr na balança quem nós estamos vendo, e vamos percebendo que Deus é maior que os problemas, que o Hamas, que a violência, que o mal, que a iniquidade, que o pecado, com tudo que está acontecendo na terra, e um dia Deus vai se manifestar e vai se revelar. Esse é o passo, são passos do avivamento. Se não olhar para o Hamas, não tem avivamento. Mas se ficar só olhando para o Hamas, não tem avivamento. É necessário olhar para o Hamas, mas precisa ir para o capítulo 2. Precisa saber que existe Hamas, mas precisa saber que existe um Deus. Você precisa saber que você tem um problema, ou vários problemas. Você precisa ver a intensidade desses problemas e o tamanho desses problemas. Você precisa ter consciência. Você não vem para a igreja para se alienar, para ficar aqui ouvindo que você não tem problema e que está tudo bem. Não, existe problema. Você está no mundo mal, você não está no teu habitat natural. Você foi criado para viver pelado no Éden, mas você vive aqui nesse mundo cheio de dificuldades e luta, coberto de aflições. Você precisa saber que isso é uma realidade, mas você precisa tirar os olhos disso e orar no capítulo 2, olhando para Deus e dizer: Deus é maior, e chegar à conclusão: Deus é maior que o meu problema, Deus é maior que o Hamas, Deus é maior do que as circunstâncias. Olhar para o problema é uma necessidade para o avivamento. Ficar olhando no problema impede o avivamento. Não pode se alienar dele, mas precisa dar um passo a mais, ir para o capítulo 2 e olhar para Deus. Continuar orando, agora olhando para Deus. A dimensão de Deus é muito maior do que a dimensão dos problemas. Mas olhar para o problema não dá avivamento, olhar para Deus não dá avivamento. Ficar parado no capítulo 1 e 2 não gera avivamento. O avivamento vem no capítulo 3 sobre a vida de Abacuque.
É no capítulo 3 que ele se mostra uma pessoa avivada. É no capítulo 3 que ele começa cantando a sua oração. Agora é um cântico. A sua oração é um louvor. Eu já li o versículo 1, que apresenta que a oração é em forma de canto. E no versículo 2, que nós lemos como introdução à mensagem, Abacuque diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aqui a gente começa a ver a postura de alguém avivado. Alguém que passou pelo capítulo 1. Pergunta para o seu irmão: entendeu o capítulo 1, irmão? Emenda e pergunta: e o 2, você entendeu o 2? Então vamos fazer uma aplicação. Fala para o seu irmão o que diz o capítulo 1. Vai com as tuas palavras, vamos ver. Vamos ver quem vai dar sorriso amarelo, quem vai olhar para o lado. Vamos lá. Vamos lá, fala o que você viu no capítulo 1. Virou Gêmeos agora, gente, vai. Virou um Gêmeos aí individual. O que está no capítulo 1? Está pregando aí ou pescando? Capítulo 2. É Gêmeos agora, vai. O que está no capítulo 2? Fala, pergunta, conversa. Conversa aí, conversa com Misael. Conversa aí, prega um para o outro, vamos ver. O que está no capítulo 2? Falaram ou não? Olha que eu vou dar uma de apóstolo Dodô. Não falou, tem demônio aí. Foi assim ontem. Não falou, tem demônio aí. Olha lá. Vamos olhar agora o capítulo 3. A postura de alguém avivado. É necessário ter o capítulo 1, tá certo, gente? É necessário ter o capítulo 2. Mas agora no capítulo 3, ele é o intercessor que adora. Agora ele sabe o que tem no capítulo 1, violência, Hamas. Ele sabe o que tem no capítulo 2, um Deus grande, maior do que o Hamas. E agora ele ora sem medo da Babilônia, sem o medo do capítulo 1. Capítulo 1 ele está com medo. Agora no capítulo 3 ele não está mais com medo de Babilônia. Vamos ver isso. O que acontece nele? Primeira coisa, uma inquietação emocional. A emoção dele é mexida. Isso está no capítulo 1. Quando ele diz: até quando clamarei? Capítulo 1, versículo 2. Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Capítulo 1. O emocional dele é mexido. Ele se sente abandonado por Deus. Parece que Deus foi embora. Que Deus não se interessa. Você já se sentiu assim em algum momento na sua vida? Que parece que Deus foi embora, que Deus não se interessa, que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo. Isso é o capítulo 1, que ele está inserido, começando o avivamento, o processo do avivamento. Ele pensa: os maus estão tomando conta de tudo, os maus estão prevalecendo. No versículo 4 do capítulo 1 ele diz: a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Essa é a visão inicial do capítulo 1. Agora, o que está acontecendo no capítulo 3? Senhor, versículo 2, tenho ouvido a tua fama. O que está nascendo com ele? Está nascendo uma admiração pelos feitos de Deus. No capítulo 1, quem é famoso para ele? Babilônia, os ímpios, Hamas. A violência que os ímpios, que são Babilônia, estão causando, e a justiça é pervertida. Isso é famoso para ele. Agora, pelo que ele vê no capítulo 2, quando chega no capítulo 3, ele fala: eu estou ouvindo da tua fama. Agora Deus começa a ser famoso na vida dele. O conceito dele de Deus cresce. O conceito de Deus aumenta. O mal não afetou
afetou a reputação de Deus na vida dele. Não é porque o mal cresce que Deus está longe. Ele já não se acha mais abandonado. O seu racional está impregnado de convicções que não podem ser abaladas sobre quem é Deus e como Deus age. Por mais que ele veja a violência, a iniquidade, a injustiça, ele tem algo sólido. A fama de Deus não vai ser mudada na vida dele. Um conhecimento que impressiona uma pessoa, faz aquela pessoa se tornar um fã. Ele virou um fã de Deus. Eu conheço a tua fama. Eu sou agora aficionado ao Senhor. Eu sou fã do Senhor. Fã faz loucura. Diga para o seu irmão, fã faz loucura. Fã de um time de futebol compra uma camiseta por R$700 do time. Fã de time de futebol é como um torcedor do Vila Nova de Goiás que deixou a esposa grávida no dia do nascimento do bebê para ir assistir um jogo no Rio Grande do Norte, a título de deixar nascer o seu filho sem ele estar presente, para ver o seu time supostamente ganhar um jogo e passar de divisão, e acabou vendo o seu time perder. Isso é um fã, é o que faz loucura por aquilo que para ele é famoso e ele é aficionado. Abacuque no capítulo 3, ele é um fã de Deus. Ele está pronto a fazer qualquer coisa por Deus e para Deus. Ele já não está mais vivendo como no capítulo 1, a fama dos babilônios. Ele não está só admirando Deus como no capítulo 2. Agora ele é um fã de Deus. Eu conheço a tua fama, Deus. Isso não vai ser abalado. Terceira coisa que nós vemos, agora no capítulo 3, versículo 2 ainda, me sinto alarmado. Essa mesma expressão na NVI diz assim, tremo diante de ti. Na nova tradução, na linguagem de hoje, está assim, estou cheio de temor. Tenho ouvido a tua fama, me sinto alarmado. O que acontece com ele? Ele tem agora medinho de Deus. É uma coisa que impede muita gente do avivamento, de ter o avivamento. Eles não têm medinho de Deus. Não tem. Estão na presença de Deus, um culto a Deus, a palavra de Deus aberta, sendo pregada, eles estão andando no templo. Eles estão conversando. Eles estão distraídos. Porque eles não têm nenhum medinho de Deus. Eles não têm... Deus não causa neles um impacto de juízo. Eles não pensam que Deus está vendo, que Deus está ouvindo, que Deus está percebendo. Eles não pensam que Deus está se importando. Então eles não têm medo de Deus. Nós vivemos na graça sim, mas muita gente tem usado a liberdade para transformá-la numa libertinagem. E acham que a graça é fazer qualquer coisa e está tudo bem, e Deus aceita, é tudo muito natural, não tem problema nenhum. Pessoas que não se importam com a honra de Deus, porque não têm medo de Deus. Eles pecam, eles mentem, eles enganam, eles trapaceiam, porque eles não têm medo de Deus. O juízo para eles não é iminente. Jesus não vai voltar logo, vai demorar. Não existe inferno e céu. Eles não estão preocupados que um dia vão morrer e poderão passar a eternidade em sofrimento eterno, porque eles não têm medinho de Deus. Agora, dentro de um avivamento, o profeta fala, eu ouvi da tua fama e eu estou tremendo. Eu estou tremendo, eu estou alarmado. Eu agora sei quem o Senhor é. E eu estou com medo. É isso que ele está dizendo. Eu estou com medo que a minha vida, a minha atitude, o meu comportamento esteja ferindo o meu Deus, o coração do meu Deus. Porque eu sei que haverá um juízo, e haverá um juízo. Pessoas não gostam de ouvir isso. Não é a pregação que atrai pessoas. O louvor sobre o juízo não atrai pessoas. Mas o juízo é uma das coisas mais certas na existência humana. Um dia todos comparecerão diante do justo juiz. Um dia todos ouvirão uma sentença de vida ou de morte. Um dia todos terão o seu destino eterno selado.
E o que será contado? A forma que nos comportamos diante das questões da nossa vida e a nossa fé ou não em Deus. O temor, o medo de Deus ou não. Não gostam de associar a palavra temor com medo, mas temor está relacionado com medo. As pessoas falam assim: eu não tenho medo de barata, só temor. Eu lembrei de ontem. Ontem nós estávamos em casa, apareceu uma barata que subiu no quarto andar, não sei por onde, deve ter vindo de elevador, e entrou no apartamento. Irmãos, nunca vi tanta gritaria na minha vida, só faltou chamar o corpo de bombeiros. A mulherada se trancou, gritava, clamava. Alguns dos homens lá olhavam assim, querendo dar uma de machão, mas apavorados com os olhos. Uma baratinha reinou ali, estabeleceu um Hamas. As pessoas não gostam de falar que tem medo, elas falam que é só temor. Eu não tenho medo de barata, é nojo. É nojo. Quando você vê cocô de cachorro na rua, você também sai, ai! É nojo. Medo mesmo, gente. É medo mesmo. Está escrito na palavra que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente gosta de entender, e é verdade, que é respeito, mas é esse respeito pelo medo. É aquilo de entrar, doutor Francisco, dentre outros doutores, diante de um juiz, com um respeito, mas se não respeitar, o que acontece? Pode até ser preso, não é? Até ser preso na forma que fala, na forma que se comporta, até na forma como se veste, diante de um juiz, pode ser preso. E alguém fala assim: não, eu respeito o juiz. No fundo, tem medo de ser preso. É um respeito, mas pelo medo de ser preso. Está faltando isso em relação a Deus, na vida de muita gente que nunca vai ser avivada por causa dessa postura. De ouvir o que Deus fala e não atender. De ouvir o que Deus diz e dar de lado, e não mudar atitude, não mudar posicionamento, e não mudar palavra, e não mudar comportamento. Mesmo tendo ouvido, falta temor de Deus, falta medo de Deus. Abacuque diz: eu ouvi a tua fama, agora eu não só conheço a tua história, mas eu sei como o Senhor é famoso para mim, e por causa da tua fama eu estou alarmado, eu estou tremendo. Agora eu sei que tu és grande. É um Deus que pode mudar tudo de repente, mas pode mudar na minha vida, mas pode mudar também na situação. E eu temo errar, eu temo falhar contigo. É essa forma de louvor que leva um avivamento, é um temor pela expectativa de juízo. E por fim, capítulo 3, versículo 2, no mesmo versículo, ele diz no final: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele tem a consciência que o pecado é destrutivo, tem um poder avassalador. Ele tem consciência de que é necessário o amor divino e a santidade nele para que a ira de Deus não se manifeste. Ele tem consciência disso. Um mundo mau e pessoas más, ele sabe que merecem sofrimento, que merecem castigo. E o único escape para isso é a misericórdia de Deus. Então ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele sabe que a nação toda está prestes a ser destruída. E ele lembra: tenha misericórdia. A forma da misericórdia é o amor divino, mas o desejo humano por santidade. Quer atrair a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Deseje santidade na sua vida. E acredite no amor de Deus por você. Se juntar o amor de Deus e o teu desejo por santidade, a misericórdia triunfará sobre o juízo. A misericórdia de Deus virá. E ela apagará a sentença de destruição. Destruirá aquilo que vem para te destruir. Eu termino falando o que eu disse no início. O avivamento, ele é solitário. Eu não dependo de todos vocês para ser uma pessoa avivada. Você não depende de mim para ser avivado. O avivamento é de uma pessoa. É uma pessoa que olha e vê o Hamas por toda parte, mas que olha e vê um Deus num alto e sublime trono.
governando sobre tudo. E por fim, se entregue à adoração a esse Deus. Se torna um fã desse Deus. E sabe que Deus é um Deus que pode exercer e exerce misericórdia. O avivamento pode não mudar as circunstâncias, mas muda a pessoa. E as circunstâncias já não se tornam tão importantes. Na verdade, as circunstâncias e as coisas que acontecem ao redor da vida dessa pessoa avivada é o menos importante. Olhem o versículo 16 comigo, do capítulo 3. Versículo 16 do capítulo 3. Lá no final, em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Espera aí, aqui ele está dizendo quieto, calmo, toda a calamidade ao redor. O capítulo 1 não deixou de existir, a violência por toda parte, os dias de Abacuque terminam, e Babilônia continua destruindo as nações. E Abacuque termina de falar, termina a sua vida, e ele não viu a mudança no quadro social ao redor. No capítulo 1, ele é um homem inquieto, com todo o mal que acontece, revoltado, apito na boca, gritando palavra de ordem, querendo resolver as coisas e não vendo solução. No capítulo 3 ele fala, eu vou aguardar em silêncio. Eu vou esperar o dia que o Senhor do capítulo 2 que eu conheci vai se manifestar contra todo o Hamas que tem na terra. Eu estou tranquilizando o meu coração, é uma pessoa avivada. Eu estou sossegando o meu coração, estou deixando de ser inquieto. O avivado passa a viver acima das circunstâncias. No capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. O que ele está dizendo? Tudo está cheio de Hamas, mas eu me tornei fã de Deus. Eu subi e agora eu transito nas regiões celestiais onde Cristo habita. Agora eu não vivo mais no meio desse Hamas, embora eu veja, embora eu saiba, eu não sou mais daqui. Eu agora sei de onde eu sou. Eu sou forasteiro nessa terra, e eu estou aguardando novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Meus pensamentos estão no alto, não estão mais nos baixos. Eu estou ajuntando tesouro no céu e não na terra. Ele está dizendo, agora eu estou transitando nas minhas alturas. Agora eu não estou mais transitando aqui. É o avivado. É o avivado que agora está num outro nível de transitar, porque as circunstâncias não norteiam mais a vida dele. E aí, o avivado, todo mundo conhece, quer ver? Eu vou pôr e você vai ler comigo, capítulo 3. Olha o avivado, versículo 17 e 18. Põe para nós aí, vamos ler? Olha o avivado. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam. Ai. Peraí, volta. Ainda que fique lá no capítulo 1. Ainda que por todo lado que eu olhe, Hamas. Ainda que eu clame, você já sabe o que diz o versículo seguinte, né? Você já sabe. Ainda que tenha o capítulo 1, mas eu já fui no capítulo 2. Eu já oro a um Deus que é maior que tudo. É maior que a figueira, é maior que a videira, é maior que a oliveira, é maior que os campos, é maior do que o aprisco. Aleluia! Eu já fui para o capítulo 2 e agora eu vejo um Deus que é maior que tudo. Então eu pulo de cabeça no capítulo 3. O que é o capítulo 3, versículo 18? Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Nós já vamos orar, vamos cantar, convidar o pastor Vanderlei para fazer a oração daqui a pouco, por essa mensagem, por todos nós. Mas eu quero lhe encorajar uma coisa, a não ser uma pessoa que fuja do capítulo 1, não foge. Tem gente fugindo do capítulo 1. Quem é que foge do capítulo 1? Os que se aliena. Ah, eu sou Deus, não tem problema, não acontece nada, não tem dificuldade nenhuma, o mundo está tudo bem, só vejo coisa boa. Não! Não foge do capítulo 1, mas não fica no capítulo 1. Quero te encorajar a virar a página e vai para o capítulo 2. Sobe até o céu em oração profética. Uma oração que chega diante de Deus e fala: eu sei quem é o Senhor. Eu sei, Ele tem o poder nas tuas mãos. Ele não está alheio ao que está acontecendo. Vai para o capítulo 2, mas não para no capítulo 2. Não fica só contemplando o Senhor no capítulo 2 na oração. Vai para o capítulo 3 e comece a fazer uma oração de louvor ao Senhor. Uma oração que já o capítulo 1 não é tão importante. O capítulo 2 é necessário, mas o capítulo 2 parado nele não é avivamento. Conhecer Deus e se alarmar com Deus, se empolgar com Deus, não é o avivamento. Vai para o capítulo 3, vira mais uma vez a página. Vai no capítulo 3. Não começa no capítulo 3 que não dá certo. Não fica parado no capítulo 1 que não dá certo. Não pense que só o capítulo 2 basta. Mas siga as 3 páginas da Bíblia. Os 3 capítulos. E pare ali no 3. Pare ali no 3. E seja aquela pessoa que disse como Jesus: o meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu estou passando aqui, mas eu não sou daqui. O que o Senhor tem preparado para mim é muito maior do que o capítulo 1, do que o capítulo 2. Eu vou para o 3, eu vou viver no avivamento. Eu vou viver dizendo que eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Aleluia. Vamos orar, pastor Vanderlei. Queria convidar os irmãos para ficarem em pé e vamos orar com o pastor Vanderlei. Senhor, nós temos ouvido a Tua palavra e nós cremos nela porque nós não somos daqui, somos peregrinos e forasteiros. O nosso olhar, Senhor Deus, está na nossa pátria, está no alto, lá no céu, aonde o Teu trono está, e nós queremos navegar, nós queremos estar, Senhor, nos lugares altos. É onde o Senhor tem nos levado, é onde o Senhor tem nos despertado para transitar, e que nesta manhã, através da Tua palavra, esse avivamento, esse despertamento aconteça na nossa vida, independente da realidade, Senhor, que vivemos, seja na nossa pátria ou a realidade mundial, independente das crises, Senhor, os nossos olhos não estão nisso, nós não nos detemos nisso, Senhor, ainda que somos levantados como intercessores proféticos, como Abacuque assim o fez. Nós clamamos nesta manhã, Senhor, aviva a Tua obra, começando no meu coração, no coração de cada um, Senhor, que nesta manhã nós possamos, Senhor, se despertar e trazer, ó Deus, o avivamento sobre a nossa vida, começando, Senhor, no nosso coração. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, enche-nos com o Teu fogo, enche-nos com a Tua glória, enche-nos com o Teu poder, Senhor, para que nós possamos transitar nas alturas aonde o Senhor está. Oh Senhor, que possamos continuamente ouvir a Tua fama e continuarmos apaixonados, envolvidos, Senhor, pela Tua fama, pelos Teus feitos, mas acima de tudo, por aquilo que Tu és, independente das circunstâncias e realidades, Senhor. Nós como igreja, individualmente, cada um, nós nos alegramos em Ti, Senhor, ainda que haja tantas situações, ainda que as circunstâncias venham, ainda que as lutas sejam reais, ainda que os combates externos e externos sejam verdadeiros, todavia, nós nos alegramos em Ti, Senhor. É em Ti que está a nossa satisfação, é em Ti que está a nossa alegria, e por isso, Deus, nós continuamos avivados, Senhor. Aleluia.
Senhor, Tu tens agido na terra todos os dias, e nós queremos, Senhor, conhecer os Teus planos, queremos conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para realizar nesses dias. É de tempos em tempos que o Senhor envia um avivamento de uma forma coletiva, Aleluia. quando individualmente cada um de nós nos posicionamos. E o Senhor tem algo para fazer nesses dias na terra. Sim. E nós não queremos estar aquém, Pai. Nós queremos estar envolvidos e viver essa realidade. Nessa manhã, leva-nos para os nossos lares com esta palavra dentro do nosso coração e mente. Faz com que quando venhamos estar na nossa casa, nas nossas atividades diárias, do dia a dia, semanal, essa palavra continue ardendo. E que assim como Abacuque orou cantando dizendo: eu ouvi, Senhor, eu ouvi, Senhor, eu ouvi, Senhor, e eu temo, Senhor, eu respeito, eu temo, Senhor. Que nós nessa manhã possamos ter esse temor. Eu oro junto com a tua igreja, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia.